Meus amigos, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pequeno Almoço. Você está aqui no canal Pequeno Almoço e eu me chamo Rodrigo Pereira. Seja muito bem-vindo. Quero compartilhar com vocês uma mensagem diária, uma mensagem à luz da Bíblia. E hoje, nessa manhã, quero compartilhar com vocês o livro de João, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Essa passagem está lá no livro de João, capítulo 10, versículo 27. E aqui nesse canal queremos poder refletir um pouco sobre algumas mensagens da Bíblia. E eu escrevi aqui um pequeno textozinho, gostaria de compartilhar com vocês. E eu creio que a minha vida, a sua vida, vai ser mais edificada na manhã desse dia. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração, que Deus venha nos abençoar. Pai amado, Pai bendito, te agradecemos, Pai, por estar na tua presença, te agradecemos, Pai, por ouvir a tua voz, te agradecemos, Pai, por Senhor falar conosco, Pai. Ô Senhor, não temos palavras, Pai, só te agradecer, Pai. Gratidão, gratidão, gratidão. Tão bom e tão maravilhoso é, Pai. Ó Senhor, não somos dignos, Pai, não somos merecedores, Pai, mas a tua graça nos alcançou, Pai. Consola o aflito, consola aquele que está passando por uma causa difícil, consola aquele, Pai, que precisa ouvir a sua voz, aquele que precisa, Pai, ser carregado no colo, aquele que precisa, Pai, ser tratado, Pai, o seu ferimento, as suas feridas, Pai, serem cuidadas, Pai. Cuida do teu filho, Pai. Cuida da tua filha, Pai. Se estar acamado com uma doença, Pai, o Senhor vem agora, Pai, nessa manhã, Pai, entrar, Pai, com providência divina, Pai, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, eu escrevi aqui, as palavras do Senhor Jesus nos mostram o caminho prático para conhecer a Deus e acolher o retorno do Senhor. Se capaz nós formos de reconhecer a voz de Deus, se nós formos capazes de reconhecer que Ele é o Senhor na nossa vida, se nós tivermos essa distinção de saber, ó, Deus está falando comigo, essa voz é do meu pai, é do meu pastor, essa voz está me orientando, está me direcionando, essa voz está me levando para tal caminho. Nós, nesse momento, a nossa vida, a nossa vida, a nossa trajetória, o nosso projeto, o nosso sonho, ela ali vai ter um diferencial, ela vai subir cada vez mais. Por quê? Porque esse é o segredo. E qual é o segredo? O segredo é ouvir a voz de Deus. Quando muitas das vezes eu e você não ouvimos a voz do nosso pai, lá, da nossa mãe, quando nós não obedecemos lá na nossa infância, lá, volta lá. Comigo não tem muito tempo não, mas vamos voltar lá na nossa infância, quando o pai falava, não bota o dedo aqui, a gente botava o dedo e tomava um choque. Não vai para a rua, ia para a rua, ficava de castigo lá, sem o chocolate. Então, essas coisas de nós não obedecer, não ouvir a voz, eu creio que também no mundo espiritual não é diferente. Deus fala conosco. Deus ele fala comigo, ele fala contigo, ele fala com todos nós. E qual é o segredo? Nós obedecemos a voz do nosso Deus. Porque aqui, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você não é ovelha, você automaticamente você não ouve a voz do Pai. Se você não é filho, você não ouve a voz do Pai. Então, para nós, primeiro, ouvir a voz, precisamos ser filho. O pai não vai repreender o filho do vizinho. O pai não vai repreender, não vai falar com o filho do colega. O pai vai falar com quem? Com quem é o filho. Eu vou falar com quem? Com meus filhos, com meu filho, com a minha filha. Vou falar com meu filho. Eu não posso falar, orientar, educar, apacentar, repreender o filho de outra pessoa. Eu tenho que falar com o meu filho. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vírgula. E eu as conheço. Quando o filho ouve a voz,
eu a conheço. E automaticamente nós ouvimos, ele nos conhecemos e nós seguimos a ele. E nós, esse seguir, nós podemos até traduzir para obedecer. Esse seguir, nós podemos até traduzir para obedecer, para poder sermos mais fiéis a essa voz, a esse pai, a esse pastor. Aqui tem alguns exemplos na Bíblia que Jesus trabalhava com Pedro, João, a samaritana, Natanael, e das palavras e obras do Senhor Jesus, eles reconheceram que ele era aquele que tem autoridade e poder, que é o Senhor Jesus, que ele era o Messias, e assim o seguiram e receberam a sua salvação. Embora aqueles fariseus, escribas, religiosos, soubessem, eles saberiam que as palavras de Jesus têm autoridade e poder, eles definiram Deus de acordo com as suas próprias concepções e as suas próprias imaginações, acreditando que o homem cujo nome não era Messias não era Jesus Cristo. Ou seja, eles ouviram, mas não creram. Eles ouviram, mas não acreditaram. Eles ouviram, mas não praticaram. Qual é a diferença desses personagens aqui que eu citei, como o Pedro, João, a Samaritana, Natanael? Qual é a diferença deles aqui com os fariseus, com os escribas? A diferença foi que eles ouviram, eles reconheceram. Muitas das vezes falta na minha e na sua vida o reconhecimento que Ele é conosco, o reconhecimento que Deus ele pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando nós confiamos a nossa vida por inteiro, pronto, nós só temos uma coisa a fazer: descansar. Descansar. Por quê? Porque agora o problema não é só meu, o problema também é do meu Pai. O problema é também daquele que cuida de mim, daquele que está para me apacentar. E pior ainda, ele resistiu ao Senhor Jesus, o pregou na cruz, ofendeu o seu caráter, sua moral, levou à destruição de Israel. Ah, e qual é a chave que eu separei para acolher o retorno de Jesus e a voz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, darei de comer da árvore da vida, a salvação, né? Que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a voz de Jesus, a voz de Deus, do nosso Pai. Aqueles que têm ouvido, ouça. E aqui, e eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e reconhecer, você vai abrir a porta. Eu entrarei, porque você abriu a porta, e com ele cearei, e você estará com ele. Apocalipse 3, 27. Essas palavras bíblicas podemos reconhecer, podemos ver que quando Deus, o Senhor, ele volta, ele vai bater na nossa porta, as suas palavras, ela tem poder para nos abençoar. Mas a partir do momento que nós também tomamos uma atitude de ouvir, uma atitude de reconhecer e uma atitude de ter uma ação. Qual é a ação aqui? A ação é você abrir a porta, você abrir o seu coração, você abrir os seus problemas, as suas angústias, aquilo que está te afligindo. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei aquilo que pode estar ferindo o seu coração, ferindo a sua vida, pode ser a sua vida conjugal, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua profissão, a sua carreira. É, Põe isso aos pés do Mestre, põe isso aos pés de Jesus. Muitas das vezes nós confiamos em pessoas, e que também não é errado confiar, e tem profissionais para isso, psicólogo, médico, terapeuta, psicopedagogo, pessoas que nos orientam, tem o nosso pastor, o nosso líder espiritual, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Está lá no livro de Mateus 7. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali Deus falará contigo.
A partir do momento que nós entramos no quarto, colocamos, falamos com o nosso pai, automaticamente ele reconhece: opa, esse é meu filho. Esse é meu filho. Eu tenho ouvido, estou ouvindo o que o meu filho está me dizendo. A partir do momento que você reconhece uma voz que é a voz do mestre, você vai fazer aquilo que a voz te direciona. Muitas das vezes, nós estamos vivendo hoje por desobediência daquilo que nós não acatamos lá atrás, tanto dos nossos pais terrenos, como também do nosso Pai celestial. Ou seja, nós não obedecemos à voz do nosso Mestre Jesus. A partir do momento que nós não reconhecemos a voz de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Mestre, nós pagamos um preço muito grande. E o que nós ganhamos, Rodrigo, você me pergunta, reconhecendo a voz, nós ganhamos de vida eterna. Nós ganhamos a salvação. Nós ganhamos o privilégio de ser chamado de filho, filhinho. Nós temos o prazer de ele reconhecer que nós somos o seu filho. Que nessa manhã, que nesse dia, na hora que você pode estar assistindo esse vídeo, que você possa saber, não é, eu vacilei nisso aqui, eu dei mole nisso aqui. Isso aqui foi culpa minha porque eu não obedeci, porque eu não ouvi, porque eu não reconheci. Mas ainda tem jeito, calma, ainda tem tempo de você voltar atrás, de você fazer de novo, de você pensar e você falar assim, não, essa é a voz do meu mestre, eu vou agir, essa é a voz do meu pastor, eu vou obedecer, eu vou fazer totalmente diferente como eu fiz outrora, como eu fiz lá atrás, eu vou fazer algo diferenciado. Dessa vez eu vou ouvir. E eu tenho absoluta certeza que vai dar certo isso aí com você. Essa é a palavra dessa manhã. Eu creio que você vai ser edificado. Vai ser edificado, porque você está ouvindo aqui o nosso canal, um canal devocional, Café da Manhã, pequeno almoço. É um pequeno almoço, aqui é uma pequena degustação desse alimento espiritual. Que Deus abençoe você, a tua vida, a tua casa. Te convido a fazer uma oração, te convido a orar, feche teus olhos, bote a mão no seu coração se você puder, incline sua cabeça, fala com Deus, fala com Deus. Quem vai orar agora nesse momento é você. Por quê? Porque nessa manhã Deus me direcionou a um ponto. E qual é esse ponto? Não adianta, às vezes, nós sermos bengala de outras pessoas. Nós temos que ser impulsionadores. Nós temos que impulsionar. Nós temos que ser flecha. Nós temos que ser arco, né? Arco, lançar flecha, não flecha. Sermos arco. E você vai ser a flecha. Nessa manhã, eu quero ser um arco e você vai ser a flecha. E essa flecha vai aos ouvidos do seu pai e o seu pai vai te ouvir. Eu só estou sendo aqui um interlocutor, só estou sendo aqui um canal, só estou sendo aqui um meio-campista, só estou passando a bola e você vai fazer o gol. Fecha teus olhos, fala com Deus. Eleva teu pensamento a Deus. Tudo aquilo que você errou, que você falhou, tudo aquilo que você se arrepende, que você reconhece, que você não ouviu a voz do Pai, que você não ouviu a voz de Yeshua. E nessa manhã você, não, vou fazer diferente, eu vou ouvir, eu vou obedecer. Eu, eu me sacrifico, Senhor. Perdoa os meus pecados. Peça perdão a Ele. Peça perdão a Deus. Peça perdão. Peça perdão. Tente outra vez. Tente mais uma vez. Vai. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Determine isso. Determine que você vai conseguir, determine que essa chave vai virar, determine que essa página vai ser virada na sua vida e uma nova história está sendo escrita hoje, nessa manhã. Fale com Deus, que eu tenho uma certeza que a vitória já está chegando, tá bom? Deus te abençoe, sinta-se abraçado, sinta-se aconchegado pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado por você estar aqui. Mas antes de ir embora, curta aqui esse canal, deixa seu like. Onde está esse desenho do sininho, ative o sininho aí. Vai ajudar muito o nosso canal e a plataforma vai entender
que esse conteúdo é relevante para outras pessoas e outras pessoas vão ouvir a voz de Jesus e você está sendo um ajudador, você está sendo um discipulador, tá bom? Você está evangelizando assim a palavra de Deus, que aqui só falamos